E hoje, do que a gente vai falar no podcast aqui no Pessoalmente com Thaisa Toso? A gente vai falar sobre o intestino, a importância dele, nosso segundo cérebro, para falar sobre ele, nada mais, nada menos que alguém que é mega especialista nisso. Thalita Toso, tudo bom? Tá, Tudo bem, como é que você tô bem, está? você. Que bom ter você aqui comigo de novo, agora em outro formato, né? Sim, Você tá viu? chique Agora é um demais, né? podcast. Agora a gente pode falar mais, já que a gente gosta de falar. Ah, é verdade, agora é mais longo, dá pra É, gente bater o assunto papo. pode Legal, estender. assim é bom. E a Thalita, gente, é nutricionista. Ela se especializou nessa parte de função intestinal. E por que se especializar nessa parte, para quem ainda não sabe, Thalita? Tudo começou quando eu curei da minha rinite, da minha enxaqueca, quando eu comecei a olhar mais pro meu intestino. E comecei a mudar a minha alimentação, ter um foco maior ali de cuidado com o intestino, e eu sofri acho que uns 10 anos com isso, Thaisa, 10 ou mais. E sempre ali indo de médico em médico, vivendo ali com remédio para enxaqueca, para pele, para rinite, e nada melhorava. Aí até então que eu descobri intolerâncias alimentares que eu tinha, a alimentação que não estava ali tão adequada, né, o meu intestino que não estava tão saudável. E aí quando eu fui cuidando disso, eu sarei dessas questões. E aquilo me fez. Você sabe que eu me formei em nutrição. Eu trabalhei uns 2 anos mais ou menos e eu desisti da profissão. Porque eu não me encaixava muito ali, porque eu trabalhava na área de emagrecimento, estética, eu não gostava muito. E imagina, né, com quantos anos a gente sai da faculdade? 22 anos, né, uma super maturidade, Sim, preparadíssima para o mercado. preparadíssima, né, eu Aham. pensei assim, putz, escolhi a profissão errada. E aí abandonei a nutrição. E aí depois, uma outra nutricionista que acompanhou esse meu tratamento e que falou, Thalita, será que isso não tem relação com o teu intestino, com a tua alimentação? Vamos ver. E aí eu fiz a minha primeira dieta. E aí, quando eu fiz e melhorei, eu falei, meu Deus, como assim, né? Falei, olha a profissão que eu abandonei. E aí, coincidentemente, abri uma pós-graduação aqui em Cascavel na área de nutrição funcional. Eu falei, vou me matricular e vou voltar a estudar, então, para ver o que vai dar, né? E aí, a primeira aula da pós era justamente sobre saúde intestinal. E aí, quando, né, aquele final de semana estudando sobre aquilo, eu falei, meu Deus, era tudo que eu tinha e eu não sabia, né? Porque na faculdade a gente não aprende sobre Mais essas superficial, né? A coisas. gente vê de tudo um A pouco. gente vê de tudo um Uhum. pouco, mas nunca com aquele foco. E aí aquilo foi me despertando, sabe? Depois teve uma outra situação também que aconteceu. A minha avó materna, ela teve Alzheimer, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre intestino, eu comecei a ver essa ligação do intestino com outras doenças que acontecem no corpo, como as doenças neurodegenerativas, né? E até tem um livro que eu li que fala sobre isso, que se chama Amigos da Mente. E nesse livro, Amigos da Mente, o autor ele remete quem são os amigos da nossa mente? A nossa, as nossas bactérias intestinais. Se a gente tem boas bactérias no nosso intestino, elas vão produzir substâncias boas que vão favorecer, inclusive, a nossa saúde cerebral. Agora, se eu tenho uma saúde intestinal ruim, eu posso ter toda uma cascata ali de inflamação, gerar uma neuroinflamação no cérebro e aquilo agravar doenças, né? Como um Alzheimer, por exemplo, ou desde ansiedade, depressão, enfim. E aí, quando eu li aquilo também, eu falei, meu Deus, a minha avó teve intestino preso a vida toda. Sempre, sempre. Eu lembro, assim, de levar o laxante para ela. E aquilo era algo normal, assim, era visto como algo normal, não como um problema, né? O intestino só funciona à base de laxante. E depois a gente, né, viu desenrolar ali e tudo mais, e aquilo me interessou. Falei, nossa, eu preciso estudar sobre isso, porque eu comecei a ver que, às vezes, a pessoa vai tratar, quer emagrecer. Se ela não cuida do intestino, ela vai ter dificuldade para emagrecer, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma rinite, uma acne, coisas que estão acontecendo fora do intestino, mas que podem estar começando ali. 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 Aí tem aquela que a gente, quando procura, até você falou que pra você que é da área da nutrição é muito comum ver, pra gente não, né? Que ele é o segundo cérebro, né? Sim. E aí vem esse dizer do tamanho da importância que já dão a ele, né? A ideia né, de que se fala que o intestino é o segundo cérebro é justamente porque ele tem neurônios ali, né? Então, assim, a gente tem muito mais neurônios no cérebro, mas a gente tem neurônios ali no intestino também. E há toda uma síntese de substâncias ali no intestino. Então, a gente sintetiza serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, dopamina, que é o neurotransmissor que melhora o nosso foco, a nossa motivação, a nossa energia para a vida, né? A melatonina, que é o hormônio do sono. A gente tem hormônios da fome, da saciedade, tudo ali sendo produzido no intestino. Então, não significa que o que é produzido aqui vai chegar aqui diretamente, mas há toda uma sinalização, uma comunicação entre esses dois órgãos, né? Existe um nervo que liga, né, os dois, então que sai aqui do cérebro e percorre todo o nosso sistema digestivo.
Por isso que a gente sente, né, quando a gente tá O nervosa, estômago, o intestino. né? Ou quando a gente tá apaixonada, né? Assim, Aham. aquelas borboletinhas Borboletas no no estômago. estômago, né? Porque, assim, há toda uma comunicação entre os dois. E a ciência já provou, assim, né? Então, quando eu tenho ali uma microbiota saudável, as bactérias boas ali equilibradas no intestino e tudo mais. Então eu vou fabricar essas substâncias boas, automaticamente isso vai melhorar o meu humor, vai reduzir a minha ansiedade, vai melhorar minha energia, minha disposição, minha cognição, minha memória, tudo E isso. você acha que as pessoas param pra analisar a questão intestinal só se tiver um problema? Porque essa questão de, eu tenho intestino preso, não vou... É uma coisa relativamente comum, né, de se ouvir. Sim, é comum e as pessoas acabam se acostumando, né? Porque muitas vezes nem chegaram a vivenciar uma outra situação, né? De ter o intestino funcionando bem, ou de ter ali, né, mais energia, vitalidade, enfim. Então a gente vê, assim, que realmente a maioria das pessoas se preocupa quando tem algo grave, né? Você veja comigo, eu não tinha nenhum sintoma gastrointestinal, assim, evidente. Por isso que eu nunca pensei, falei, nossa, acho que meu intestino... Tipo, nunca imaginei que eu tivesse um problema de intestino, né? Mas depois a gente vai entendendo que não é só ir ao banheiro todos os dias ou não, né? Eu falo que quando a gente fala, né, sobre saúde intestinal, a gente vai falar com o paciente sobre formato das fezes, frequência, porque tudo isso vai dizer, né, se a saúde intestinal tá boa, se tem muitos gases, muita distensão abdominal, se tem muitos alimentos que ele come, ele tem intolerância, como é que tá a digestão, se ele sente que pesa ou não, né? Então são todos esses fatores. Então se essas pessoas já têm, né, um sintoma ali, tipo, eu como, parece que eu já fico com o estômago mais pesado, ou tenho muita produção de gases, distensão, já é um sinal ali que as coisas não estão tão equilibradas, assim, A sabe? questão que eu vejo, conheço amigas, inclusive, que trabalham, que vão contigo para a questão de intolerância, que é o que você tem também, Sim. a lactose, vários tipos de intolerâncias que existem. Elas são. Existe uma forma de melhorar elas tratando o intestino? Sim, algumas existe forma de melhorar. Porque justamente, então assim, a intolerância à lactose é uma intolerância bem comum, na verdade. Então assim, cerca de 70% das pessoas, um dia elas vão se tornar intolerantes, assim, com o passar do envelhecimento. Os 30% ali dão graças a Deus que não foram, escaparam, né? Mas é normal, assim, que o nosso corpo vá perdendo essa tolerância, né, da lactose. Mas outras alergias, então, às vezes uma intolerância ao glúten. Tem pessoas hoje que quando elas estão com o sistema gastrointestinal bagunçado, que elas reagem a quase tudo, assim. Tipo, tem pessoas que falam assim, nossa, Thalita, água me faz mal. A água me estufa, né? Então, pessoas que às vezes reagem com banana, com mamão, com aveia, múltiplos alimentos, né? Então, quando a gente melhora a nossa digestão, quando a gente melhora aqui em cima já, né? A mastigação, a parte da hidratação, que é super importante, né? Aí a digestão ali no estômago. A gente tem uma alimentação ali equilibrada, tira as coisas mais industrializadas, ultraprocessadas, vai melhorando esse intestino. A maioria das pessoas volta a tolerar grande parte dos alimentos. E faz diferença que a gente vê muito, por exemplo, eu que sou mãe, né? Quando a gente cuidava da alimentação da criança, falavam até, tipo assim, você tem que tomar o probiótico para o neném dentro da barriga, já fazia diferença lá no intestino, né? E essa relação realmente, ela existe, da importância de se cuidar disso desde lá do bebezinho dentro da barriga? Sim, existe. A microbiota da mãe vai influenciar na microbiota do bebê. Então, a mãe, o ideal seria que antes dela engravidar, ela já fizesse um preparo ali. Então, uma melhora da qualidade da alimentação, esteja ali com os exames equilibrados, né, e tudo mais. O probiótico, ele pode ser uma alternativa, mas ele nem sempre é a única, né, ou a mais recomendada. Então, hoje a gente vê que não é só tomar um probiótico que vai melhorar o intestino. Porque pensa lá, a cápsulazinha de probiótico tem lá bilhões de bactérias. A gente tem trilhões de micro-organismos dentro do nosso intestino. Então, aquilo ali, às vezes, é uma gota no oceano, né? Faz uma diferença mínima. Então assim, tem o efeito, mas assim, o que é mais importante? A gente dar os pré-bióticos, que daí seria o outro conceito, né? O que é pré-biótico? É o alimento das bactérias boas. O que alimenta a bactéria boa? Fruta, verdura, legume, as fibras, né, em geral. A gente já sabe hoje que a suplementação de ômega 3, por exemplo, é importante para a melhora da microbiota. Os chás, as ervas, as especiarias. Então, quando a gente vai incluindo isso na alimentação, isso tudo vai dando fermento ali, digamos assim, né? Para que as bactérias boas vão se proliferando. Então, a mãe é importante que ela faça esse ajuste. Durante a gestação seria o momento, assim, mais importante da mulher se alimentar de uma forma saudável, né? Para que ela mantenha essa microbiota. E isso vai ter uma influência ali no parto. Tanto que a disbiose intestinal que a gente fala, né? Que é o desequilíbrio ali da microbiota, quando a gente vai ver as causas, já começa ali desde do nascimento, né? Então,
Há uma translocação ali de bactérias da mãe para o bebê, né? A gente sabe que se nasce de cesárea, é um pouco menos desfavorável, digamos assim, que o parto normal seria o mais indicado, mas não que aquela criança que nasceu de cesárea vai, né, estar condenada ali a algo, não é Até porque isso. a gente tá falando de naturalidade, já desde a alimentação até a naturalidade no modo de vir, né? Isso, né? Enfim. E depois, ali, os primeiros anos de vida vão ser os anos que aquele bebê ele vai formar a microbiota raiz dele, né? Eu falo assim, aquela assinatura digital dele que vai acompanhar para ele por toda a vida. Então, por isso que é muito importante a questão da amamentação, a introdução alimentar, que seja bem diversificada, para que a criança ela vá entrando em contato com alimentos diferentes, aquilo vai colonizando ele de bactérias diferentes. E isso vai implicar na vida adulta dele, na questão da imunidade, né? Então aquela mãe que tá fazendo aquele monte de esforço que a gente faz, então vale a pena. Vai, continua. Vale a pena. Porque dá o trabalho. Não, assim, tem aquela questão, né, de não oferecer o açúcar até os 2 anos, porque justamente essa fase ali dos 2 até os 3 anos de idade é onde vai estar sendo formada essa microbiota. Então, né, já se sabe que se tem muito açúcar, às vezes a criança ela vai acabar rejeitando os outros alimentos, por uma questão mesmo de paladar, né? Então, por isso que é importante essa parte da introdução alimentar mesmo. A gente até fala, né, sobre os primeiros 1000 dias da criança, que é desde quando, então, foi gerado até, né, ali esse período, que é o período primordial, assim, para maturidade do sistema digestivo, a formação dessa microbiota e tudo mais, que vai influenciar a saúde dele para o resto da vida. Viu, gente? É então, importante. Você siga o foco que tá dando certo. Eu lembro que a gente fala assim, a gente vai colher os frutos lá pra frente, né? Porque realmente é um empenho, mas a gente sabe da importância. E hoje a gente tem conhecimento, né, Thalita? A gente vai já ver as coisas que é necessário. Hoje tem curso disso, curso daquilo, curso de papinha, a gente prestar atenção, ver da importância. São bases que chegam mais rápido pra gente do que antigamente, né? Sim, e hoje a gente tem, assim, a questão, né, que... Eu acho que nós viemos daquela era... Talvez não ali quando a gente era bebezinho, mas quando a gente era mais adolescente, assim, dos industrializados, Totalmente. né? Tomar a madeira, coca na madeira, a gente via isso, então, né? tipo, todos os dias eu ia na padaria, comprava um salgadinho de chocolate, aqueles suquinhos... O lanche da escola era isso. Coloridos, né? Aquelas coisas. E era, tipo, chique, né? Sei lá, Era demais quem podia fazer isso. Era demais quem podia fazer isso, né? Então... E hoje, assim, já tem mais consciência de que não é tão legal, mas ainda assim você vai no mercado, meu Deus, né? A maioria das coisas são ultraprocessadas, né? Industrializadas. Mas eu acho que hoje existe um movimento do contrário, né? Contrário, né? Quando a gente era criança, a diversão nossa era sorvete de maquininha, Sim. né? Era só essas coisas, né? Hoje nem se toma mais, nem vê mais praticamente, né? Então, são coisas que a gente vê mesmo que saiu, né? Eu lembro que tinha conta na padaria, em nome do pai e da mãe, daí só chegava lá e que comprava e marcava na conta. Olha só que maravilha, né? Pega o que você quiser, né? Vai lá, compra uma coisa, né? Ou sei lá, enfim, falava, meu Deus do céu. Mas assim, apesar, né, dessa questão da industrialização, a gente sempre teve uma base, assim, de comida também, né? Não, e de comer coisa in natura, comida coisa de saudável, fazenda. isso. Sempre coisa sem... A gente tem os dois lados do mundo, Tem os dois né? lados, Só que, querendo ou não, né? Então, hoje, a gente vê, assim, né? Todas essas doenças que tem hoje, tipo, desde doenças autoimunes, a própria depressão, ansiedade, problemas na tireoide, alterações de colesterol, triglicerídeo, fígado, tudo isso pode ter uma origem ali no intestino, sabe? E é um processo até simples das pessoas entenderem que a gente pode, talvez, explicar aqui para elas. Claro, vamos explicar. A gente tem que pensar assim, que o nosso intestino, ele tem uma mucosa, né? Uma parede ali que serve de proteção. Essa parede intestinal, ela tem várias funções. Uma delas é absorver os nutrientes, né? Então, essa parede, pensem que ela é como se fosse uma peneira que ela é permeável. Ela deixa passar coisas para dentro da nossa circulação, né? Que tudo que cai ali vai passar pelo tubo, foi digerido, o nutriente vai ser absorvido para o nosso corpo. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma alimentação, então vamos pensar assim. Às vezes, uso... vários ciclos de antibiótico ao longo da vida, comidas ultraprocessadas, excesso de bebida alcoólica, estresse é um fator hoje bem importante, né, que afeta. Eu vou desequilibrando aquelas bactérias que moram ali no meu intestino e elas vão criando um ambiente ali mais inflamatório, né? Essas próprias substâncias vão lesando essa mucosa. E aí essa mucosa, ela vai ficando machucadinha, com buraquinhos mais abertos, né? E aí, além, né, de passar os nutrientes, começa a vazar toxinas para dentro da nossa circulação, coisas que não deveriam passar por ali, né? Que se o intestino tivesse íntegro, ele iria barrar. E aí, todas essas toxinas, quando entram, elas vão se deparar com quem, né? Com as células do nosso sistema imunológico.
Porque é igual uma fronteira ali. As células do sistema vai imune, tentar elas defender. estão ali justamente para te defender. E aí, imagina entrando um monte de gente estranha ali para dentro, coisas estranhas, aquele sistema imune começa a ficar reativo. Ele começa a reagir contra aquelas substâncias. E toda vez que há esse combate, há um quadro de inflamação. Então, só que é uma inflamação, é diferente de uma inflamação de uma dor de garganta, de algo mais agudo. É uma inflamação crônica e silenciosa, né? Então, ela vai acontecendo silenciosamente ali na nossa corrente sanguínea, aquela inflamação. Então, a inflamação começa aqui, de repente, a nossa pele é sinalizada que está tendo um processo inflamatório no intestino, e aí a gente desenvolve, por exemplo, uma dermatite, uma acne, um melasma. Aquela inflamação do intestino vai chegando ao cérebro e vai, né, atrapalhando ali a função cerebral, vai atrapalhando a tireoide. Então, essa inflamação, ela se torna sistêmica. E aí, a partir desse processo inflamatório que começa ali, eu começo a desencadear uma cascata de problemas de saúde. Então, aquela pessoa que tem, por exemplo, eu tenho fibromialgia, depressão, uma doença autoimune, ansiedade, tomo remédio para isso, para aquilo, vou no médico tal, no reumatologista, no cardiologista. Aí vira uma bola de neve. Se ela, né, quem tá vendo isso e fala assim, putz, eu tenho tudo isso, e eu tô tratando com a medicina ali, olhando para cada pedacinho do meu corpo de uma forma isolada e não tá resolvendo, qual seria o caminho? Olhar para essa saúde intestinal. Então, buscar o nutricionista, cuidar dessa saúde intestinal, identificar se tem alguma alergia, uma intolerância alimentar. Porque se eu tenho, isso vai ser um agressor ali para minha mucosa também, sabe? E aí, quando eu vou tratando essa parede intestinal e melhorando ali os meus hábitos, essas coisas elas vão meio que, tipo, sabe, desaparecendo. Isso, exatamente. Você tá tratando os pouquinhos e esquecendo do todo. Então assim, tratar o intestino é tratar a raiz da maioria dos problemas de saúde, né? Então isso que me encantou, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Porque eu falei, não, todo paciente que chega num consultório de nutrição, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em ajustar a digestão e a saúde intestinal dele. Até porque, no caso da pessoa que está tomando 5 tipos de remédio, são 5 tipos de agressores também, né? 5 tipos de agressores, E aí vai tudo piorando, né? Então, hoje a gente já sabe que anticoncepcional é algo que piora a microbiota, embora, né, assim, a gente sabe que às vezes é importante para algumas mulheres. Anti-inflamatórios, corticoides, antibióticos, os omeprazóis da vida que muitas pessoas tomam, remédio para o estômago, né? Assim, há anos isso daí também é péssimo, né, para o nosso sistema digestivo. Então, por isso que a gente fala, né, que então a maioria das doenças crônicas, elas têm origem no intestino. E a pessoa chega no consultório, né, tá com qualquer que seja desses montantes de problema. O tratar o intestino, ele tem um movimento de uma reeducação alimentar. Um movimento de uma reeducação alimentar. Só que, a depender do quadro que a pessoa está ali, a gente tem algumas estratégias específicas que a gente faz. Por exemplo, hoje eu atendi um paciente que está com quadro de diarreia. E aí, por exemplo, eu pedi para ele, falei, você vai agora, por um período, você vai tirar as folhas verdes, você vai tirar o feijão. Daí ele olhou assim, mas não é saudável? É saudável, mas nesse momento, né, o teu corpo não está conseguindo processar esses alimentos. Então, a gente vai precisar fazer uma retirada enquanto... Então, tem alguns detalhes, assim, sabe? Às vezes, a pessoa, ela tem muitos gases, muita fermentação, ela tá ali com bactérias que têm esse perfil. Hoje, a gente consegue até mapear as bactérias do intestino, né? Através de exames específicos. E a gente sabe assim, opa, essa bactéria, ela é mais fermentativa. Então, talvez vai ser importante tirar ali o brócolis, o repolho, a cebola, o alho, o feijão. Tudo que a pessoa tá achando que é super saudável. Isso. Mas assim, não naquele momento. Isso, não naquele momento. Então, tem algumas questões assim, ela parte de uma reeducação alimentar, mas a gente tem algumas estratégias específicas que a gente usa, assim, para fazer o que a gente chama de modulação, né? Da microbiota intestinal, né? Que legal. Aí, conforme vai melhorando, vai colocando de volta. Então assim, se eu tô cheia de bactérias que fermentam tal alimento e aquilo tá me gerando sintoma, né? Então eu paro de dar aquele alimento para ela. Junto eu uso substâncias ali para reduzir aquelas bactérias, fitoterápicos que a gente usa e tal. Aí reduz, aí depois ela vai tentando reintroduzir, daí geralmente a pessoa volta a tolerar. É bem legal, assim, equilíbrio sabe? em tudo. Mas sempre a base é a reeducação alimentar, né? A base de tudo é mudança dos hábitos, do comportamento na hora de se alimentar, né? Comer devagar. E depois de tudo isso, daí você passou por muitos pacientes, olha, com essa visão super direcionada, sabendo as necessidades, você resolveu criar um produto?
Você viu que chique? Você viu que chique, gente? Que criativa que ela é. Conta, ele tá aqui, ó, gente. Eu já mostrei pra vocês lá no Insta. Eu estou usando diariamente. Peguei, inclusive, esse é meu, porque eu peguei pra presentear. Que é o Calm Gut. Fala dele, Thalita. Isso. Então, ele surgiu justamente dessa necessidade de tratar essa barreira intestinal, sabe? De deixar essa barreira íntegra, saudável, né? Então, ele contém a glutamina, que é um aminoácido que é o melhor alimento ali da célula do intestino, né, para ela se restaurar. Ele tem o magnésio que atua nessa parte do relaxamento, da ansiedade, que é super importante para melhora dos sintomas, né? A gente tem essa ligação intestino e cérebro, né? E o magnésio, ele tem esse papel também de melhorar a motilidade do intestino. Então, quem tem o intestino mais preso, ele ajuda a regular, né? Quem tem diarreia não tem problema em usar, né? Também ele vai ajudar nesse controle da motilidade ali do intestino. Fabricar também os neurotransmissores do bem-estar, serotonina, GABA e tudo mais, o magnésio é importante. E aí tem todo um pool de vitaminas ali. Então, tem vitamina A, vitamina C, a vitamina D, a vitamina E e o zinco. Então, esses micronutrientes também atuam no reparo da parede intestinal e no fortalecimento ali, na regulação do sistema imunológico. Além disso, daí a gente colocou a cúrcuma e o gengibre, que tem essa ação anti-inflamatória, melhora a digestão também, e o própolis. O própolis, ele é algo que, assim, é um ativo, teoricamente, assim, muito comum, utilizado, assim, né, pelas pessoas, as gotinhas e tudo mais. Ali ele vem na forma de pó, né? Tanto que você vê, assim, que não tem gosto de própolis, né? Pra gente conseguir fazer. Eu tomo a cápsula, já tomava antes a cápsula de própolis. Meus filhos eu pingo, gente. Eles já são tão acostumados que pra eles não faz diferença, tá? Não é tortura. Sim. Mas, assim, é uma coisa que usa mesmo, né? E o própolis, ele tem muitos estudos, assim, pra saúde intestinal. Ele, inclusive, tem uma ação anticarcinogênica de proteger as células intestinais contra o câncer, de melhorar ali o perfil da microbiota, melhorar a bactéria boa, diminuir as ruins. Tem uma ação ali no sistema imunológico. Então, são 10 ingredientes, né? Um pool ali de 10 ingredientes que juntos vão atuar ali, então, nessa melhora da saúde intestinal. E ele tem um motivo de ser pó? O pó é porque se a gente fosse transformar o produto em cápsula, daria ali em torno de umas 7 cápsulas, mais ou menos, para tomar. Eu pensei que era que você ia falar, porque daí a pessoa vai ser obrigada a tomar água. Também, né? Também. Mas assim, o pó, porque são 7 gramas a dose, né, indicada. Então, se a gente fosse colocar em cápsulas, daria muitas cápsulas, né? Então, por isso que ele é em pó. E aí eu falo isso, né? Até falei pra você, já coloca numa boa quantidade de água, porque o intestino precisa de água para funcionar, né? Enfim. Então ele pode ser tomado pela manhã, à tarde, à noite. Quando a pessoa tem um quadro mais de constipação, eu até dou a dica, eu falo assim, olha, coloca à noite. Por quê? Porque assim, você toma ali à noite, ele já vai ajudar no teu sono. É legal também, não só para quem tem constipação, mas enfim, né? Você coloca à noite, já vai melhorar o teu sono. Pela manhã, o nosso intestino, ele tende a funcionar mais, assim, né? Então, assim, quem sofre de intestino preso sabe, assim, que às vezes não tem hora, né? Mas, assim, a gente teria que aproveitar esse horário da manhã para, né, segundo o nosso ciclo... Tá mais relaxado. O nosso ciclo circadiano, assim, a gente tem os horários dos órgãos, o ideal é a gente ir ali pela manhã no banheiro, né? Fazer o número 2. Eu não sabia. Então, assim, quando a gente acorda, é o horário ápice de funcionamento ali do nosso sistema, do nosso intestino. Depois que a gente se alimenta, toma um café da manhã, então já há um estímulo maior ali da motilidade. E você também ainda está mais relaxada, né? Que depois você começa a correria do dia, se estressar, corre, vai pra lá, vai pra cá. Aí o intestino já... Fica de lado. Fica meio travadinho ali, né? Fica meio na dele. Então, eu acho legal, assim, também o uso dele à noite. E é legal que você pode tomar 3 vezes ao dia, qualquer horário, né? Não tem restrição, pode ser com água gelada, com água quente. Com água gelada, com não água tem quente. Desculpa. E ele tem o sabor também, do limão siciliano, que ele acaba ficando agradável. Então, não tem desculpa. Isso, então dá pra misturar com chazinho, dá pra se fazer, às vezes, um suco diferente, né? Enfim, essa semana... uma dosagem diária. Uma dose diária. Uma dose diária. E, ó, 0 lactose e alto teor de magnésio, tá escrito aqui. Gente, eu tomo junto com a minha creatina, não sei se pode. Ah, tá. Pode de manhã eu vou lá fazer minha creatina, a creatina não tem gosto de nada, daí eu já coloco junto e tomo os dois juntos, né? Sim, dá pra associar com outros suplementos também. Às vezes a pessoa faz uso de alguma fibra também, né? Existe aquelas fibras em pó, dá pra misturar também se quiser, né? Que daí você acaba tomando rápido, né? Tomar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso, a acaba ideia... se tornando rotina, joga um em cima do outro, já vou lá, viro no potinho, né? E é engraçado. E aí tem uma pessoa que eu conheço que tem problemas intestinais, eu falei, vou presentear. Porque eu sou uma pessoa que também, acho que
Sei lá, Tipo, todo o universo feminino acho que tem uma certa dificuldade. É o banheiro, né? Ou você tem as que se salvam. Aí eu já comecei a administrar na hora, quando a Thalita me deu, antes, inclusive, da gente sim. fazer a propaganda em si. E já tô quase lá no meio do meu pó, já tá Não, acabando. depois eu já vou te mandar um outro. Não, agora a Thaisa vai aderir. E eu adoro os suplementos. Eu sou aquela pessoa assim, gente, isso faz bem pra quê? Pra memória? Me dá. Ah, isso aqui faz bem pro intestino? Me dá. Eu tomo 20, assim, ó, de manhã. Eu sou também. Eu falo, acho que a gente é neta do Júlio Toso. Não é neto do Júlio Toso, mas ele obrigava. Ele obrigava nós a tomar tudo que é remédio, que até bicho vivo a gente tinha que comer, lembra? Tipo, nosso avô, gente, ele tinha o que era aquilo? Aí ele tinha umas, sei lá, umas larvas, uns negócios assim. Era preto. Aí eu lembro que quando eu chegava lá, às vezes eu tinha até medo de falar que eu tava com alguma dor ou com gripe. Não, ele vinha e tal. aquele negócio que tinha aquele cheiro horrível. Aquele bálsamo alemão. Bálsamo alemão, exatamente. Que eu falava assim, então a gente foi obrigada a tomar remédio a vida inteira, mas é tudo natural, né? Sim. Porque eles são naturistas, pra piorar ainda. Tem que ser tudo natural. A copaíba eu tomo até hoje, óleo de copaíba. Não, eu fujo daquele cheiro que me lembra a casa do vô. Que ela fala assim, peguei trauma. A copaíba eu ainda, porque assim, é uma gotinha, né? Não é aquele fedor do bálsamo alemão, que era aquela coisa insuportável. Mas eu não sei o que eu tava com, esses tempos eu tava com não sei o que, procurei na internet, o que é bom natural pra, tava escrito lá, bálsamo alemão, eu falei, era só o que me faltava. Eu falei, eu não vou tomar isso de novo. E não, e depois de tantos anos eles não criaram outro jeito das pessoas tomarem aquilo? Pois é, mas, pois é. Nossa, não quero nem passar perto. Eu também não. Eu lembro do cheiro, é trauma de infância, gente. Tem as memórias afetivas, né? Daí tem as não afetivas. Mas enfim, a gente vem de uma família que além de cuidar muito, quase todos eles, né, da alimentação, eles são tudo muito parecidos, meio naturais, né? Seu pai gosta também, Meu né? pai é completamente naturista. Tipo, meu pai, ele vai descobrir, ele vai tomar. Tipo, tudo que fala que é bom pra ele, tá lá tomando, igual eu. E aí ele vê lá em memória, ele vai comprar pra família inteira. Todo mundo tem que tomar um negócio da memória. E acabei virando isso. Tanto que eu não tomo medicação normal, assim, eu tenho dor de cabeça, peppermint. Ah, não aliviou o peppermint? Eu vou para aqueles comprimidos que tem as ervas. Homeopatia? Digestivo. Homeopatia que você compra que tem... Figativo. Tem coisas naturais. Sim. Eu vou primeiro para aquele... Eu só parto pra medicação em si, se a situação está assim, não consigo controlar. Então é muito raro. Então medicação lá em casa nem tem. Não. Que a gente não toma. Lá eu também tenho esse hábito. E assim, depois eu, né, com essa minha história, olhando pra trás, assim, eu comecei a ver, acho que quando eu peguei Covid, porque eu acabei, né, pegando Covid ali, acho que há 1 ano e pouco atrás, foi quando eu precisei tomar um remédio, acho que eu fazia mais de 10 anos que eu não tomava nenhum remédio. Assim, pra nada, porque antes... porque antes, né, sempre tava ali tomando um remédio pra acne, pra rinite, dor de cabeça, remédio pra enxaqueca, tudo aquela coisa. E depois, assim, que, né, mudou os hábitos, mudou a alimentação, tirei aquilo que eu sabia que me fazia mal. Eu também não sinto a necessidade. Aí até minhas amigas brincam pega gripe. Leva aqueles comos de medicação dentro da bolsa. Eu nem tenho isso, gente. Se eu ficar doente, eu tenho que ir na farmácia, tipo, comprar, porque eu nem tenho esse tipo de remédio em casa. Quando a gente tem criança, é óbvio que a gente tem ali um remedinho pra febre, não sei o quê, porque a criança acaba ficando mais doentinha. Mas os meus filhos também tomam raramente. E eles tomam todas as vitaminas. O própolis na boca, desde pequenininho, o composto de vitaminas, eles tomam também. O mel, o melzinho da vovó, no fim das contas, tomam também. Então, eu gosto muito dessa questão da gente trabalhar com a prevenção. Né? Você deixar o teu organismo ali preparado para se caso entrar, você ter como se defender. Então, é muito legal saber da ideia, ainda mais partindo de alguém que pesquisou sobre isso, né? Que foi a fundo ver o que a gente realmente precisa. Tem tudo para dar certo, né? Não, e a ideia agora é justamente isso, né? Tornar, né, conhecido ali no Brasil todo. A gente já está vendendo para o Brasil todo, né? Eu vi que você tá tendo bastante feedback já lá de pessoas que estão tomando, né? Sim, então desde o primeiro mês, assim, né, quando eu lancei, o pessoal que me acompanha, tipo, super aderiu, né, compraram, estão usando, estão recomprando, estão dando os feedbacks, né, enfim, que estão sentindo melhora, né? Até agora também, esse final de semana, eu organizei um workshop ali com o pessoal, com os clientes do produto, para passar conhecimento para eles, porque a minha ideia também, assim, não é só acreditar que o suplemento vai fazer o milagre na vida de todo mundo, né? Eu, como nutricionista, pego no pé no sentido de que a gente também tem que cuidar da nossa alimentação. Então, falei com eles sobre a alimentação, quais são os cuidados que eles precisam ter, né, para associar junto com o suplemento, porque o suplemento, ele vai ser ali a cerejinha do bolo, né? Um plus ali que você coloca e que junto a gente tem que adotar outras estratégias. Então, foi bem legal, assim, também ter esse contato. Eu vi que você tá dando bastante workshop dentro do tema, né? As pessoas que vêm, que têm interesse em participar, como é que funciona? Tem que acompanhar ali no Insta? Acompanhar no Instagram. E aí, a minha ideia é, uma vez por mês ou a cada 45 dias, organizar um grupo ali dos clientes, né, que compraram o produto e que queiram, né, ter acesso a essa informação, entrar numa sala ali, ao vivo comigo e participar sobre isso. Então, foi bem legal, assim. Porque eu também tenho contato com as pessoas e eu sei, né, os problemas que elas estão enfrentando. Então,
a gente vê, assim, bastante, assim, tem casos bem complexos, Thaís, assim, de pessoas... Não é simplesmente só, às vezes, um intestino que não funciona a cada 2 dias. Às vezes são pessoas que estão aí há mais de 10, 15 anos, sabe? Tentando solucionar problemas, então... Que deve estar estourando problema do que lado daí, né? E aí, não, né, como eu falei, daí não se torna só um problema do intestino. Aquilo acaba, né, a pessoa tem muito cansaço, fadiga, às vezes acaba ali tendo problemas como endometriose, ovário policístico. Então, às vezes é aquele boom de problemas de saúde, assim, né? Você vê da importância, gente, da gente cuidar da saúde, né? Primeiro é pensar numa alimentação, numa hidratação, num suplemento, uma atividade física, né? Atividade física, super importante. Tudo, associar tudo isso pra gente ter uma vida melhor, né? Até essa parte, né, assim, terapêutica, emocional, assim, tudo isso é importante também, porque da mesma forma que o intestino afeta o cérebro, a gente sabe que questões ali que, sei lá, às vezes coisas que a gente, sei lá, um trauma, traumas. coisas de infância, às vezes questões ali relacionadas do dia a dia, situações que às vezes a gente não sabe lidar, isso tudo somatiza mesmo, né? A síndrome do intestino irritável, que é uma condição, ela tá crescendo cada vez mais. Então, até tem um dado, né, que fala, eu não vou saber agora falar em números, mas que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? E a síndrome do intestino irritável é uma condição onde há um desequilíbrio desse eixo intestino-cérebro, né? Então, é uma desordem onde a pessoa tem muita sensibilidade nas vísceras, né, assim, no intestino, e atrelado ali um quadro de ansiedade, depressão e tudo mais. Então, muitas vezes, para tratar o intestino, eu tenho, assim, né, às vezes até usar ali um antidepressivo, um ansiolítico, enfim, ter todo um manejo ali para melhor. Então, assim, você vê, a ansiedade aumentando, síndrome do intestino irritável aumentando, são condições associadas, interligadas. Tratando de um, você vai ajudar o outro e vice-versa. Gente, tá tudo conectado, equilíbrio em tudo na vida, né? Às vezes eu falo, quando eu tô lá no Instagram, que eu tô surtando, eu falo assim, gente, eu vou jogar um tênis. E você larga tudo e vai, sabe? Fala assim, eu tô pensando na minha sanidade mental, né? Mas é muito bom. Porque a gente não pode esquecer, né? Porque a importância de você estar com a mente sã pro resto funcionar, não tem, né? Em primeiro lugar. E hoje com a questão das redes sociais também, né? Que nem você trabalha com isso, tipo, só que acredito que com certeza tenha dias que você fala assim, ai, tô cansado. Mas daí eu sumo. Daí todo mundo fica preocupado. Todo mundo, o que aconteceu? Onde você tá? Tá tudo bem? Aí eu falo, gente, tá tudo bem, eu só tô off. Mas é bom, né, ficar assim, um pouco off mesmo, porque senão, né... A gente até aprende a postar. Eu até falei esses dias eu tive um fim de semana que eu postei pouquíssimo. E aí, quando eu voltei, eu perdi o ritmo. É engraçado, né? É um ritmo que você tem. E aí você fica postando, então você acostuma, já pega o celular, você não sei o quê. De repente você não posta, e quando você volta, você pensa, meu Deus, por isso que é um trabalho que eu acho que tem que ter constância. Porque se a pessoa perde o mojo do negócio ali, né? Você realmente deixa de postar. Deixa de postar, né? Então é um negócio que ele tem essa frequência, tem essa constância, tem essa seriedade. Eu acho que é exatamente por isso. Porque se você perder o... Perde o ritmo. Perder o ritmo, quer falar assim, aí foi. Mas convide o pessoal a conhecer o Calm Gut aí, Thalita. Tá, então o pessoal pode acessar o site, né, que é o www.calmgut.com.br. Então lá vai ter todas as informações, a formulação, os depoimentos das pessoas que fazem uso, como comprar, valores e tudo mais. Tem o Instagram também do Calm Gut, que o pessoal pode acessar, a gente tá sempre produzindo conteúdo lá. Nas minhas redes sociais também. Então, eu tenho um canal no YouTube também que tá sendo bem legal, assim, o crescimento dele, onde eu falo sobre intestino. Tô no TikTok também produzindo conteúdo. E eu acho tão engraçado, assim, que aonde eu vou, eu começo a falar sobre intestino, as pessoas se interessam muito por esse assunto, assim, sabe? Chama a atenção das pessoas. A gente não vê muito, né? Eu não sei se é por isso ou se... E a informação... Porque assim, eu acho que todo mundo precisa da informação. Se identificando, exatamente, né? Exatamente. Todo mundo quer a informação, mas é uma informação que não é todo mundo que quer dar, né? Porque tem essa certa ressalva, né? Enfim, então assim, e aí você vê aquele conteúdo que você quer ouvir. Porque, como eu te falei, a grande maioria, pelo menos das mulheres, eu vejo que é mais frequente que homens, tem um probleminha ali ou outro intestinal, né? E tem assim, aquele certo preconceito de você atrás da informação. Quando a informação vem, tem melhor coisa, né? Daí as pessoas se interessam mesmo, né? Então, acho isso bem legal. Então, convido todo mundo, né, a acessar as redes e tudo mais. O produto, ele fica em São Paulo, né? Às vezes as pessoas perguntam, Thalita, tem aqui em Cascavel, tal? A gente está organizando, né, um local aqui para disponibilizar para as pessoas adquirirem aqui presencialmente. Mas o nosso centro de distribuição fica lá em São Paulo. Então, tudo sai de lá porque lá é mais fácil, né? Para direcionar para o restante do Brasil, assim, né? Então, chega rapidinho também, assim. Então,
Tem toda uma logística por trás, assim. Que legal. Vocês viram, gente? Que vai arrasar com certeza. Eu tô adorando a experiência. Espero que vocês também pesquisem. Eu vi que muita gente se interessou lá quando eu postei, né? É uma coisa que realmente eu acho que chama atenção. Te parabenizo por essa ideia, essa iniciativa. Que demais, que orgulho pra família. Muito obrigada, eu que agradeço. E foi muito bom conversar com você sempre. A Thalita tem sempre muita informação lá no Instagram dela, gente. É muito conteúdo super legal. Tá sempre lá disponível, tirando dúvidas. As caixinhas de perguntas são muito legais, né? Sim. Eu adoro, porque acaba aparecendo muita dúvida que a tua também, que você nem às vezes você nem lembra de falar. ou você nem sabia que tinha aquela dúvida, de repente você fala, Exatamente. opa, né? Então tem muita informação boa de qualidade lá. Então sigam lá também. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Imagina.